de branco, o time da Portuguesa, o rubro-negro do Flamengo, ali esperando o torcedor, mais uma exibição, uma boa exibição da equipe. Vai começando a ficar com o jeito que o Muricy Ramalho quer, os três homens de meio campo, o Marcelo Araújo mais centralizado, o William Arão pela direita, pela esquerda o Manquejo, e a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa Flamengo e Portuguesa, Portuguesa e Flamengo, mando da Portuguesa, o jogo em Volta Redonda. Já na saída o Emerson tenta a primeira jogada de efeito no time do Flamengo e sofre aos 11 segundos a primeira falta do jogo. Aí o Manquejo. Abertura na esquerda para o Jorge. Jorge segurou, tem o Emerson mais aberto. Resolve virar o jogo. Rodinei vai ao apoio. Mais uma cara nova do time do Flamengo em 2016. Trabalhou com o Marcelo Cirino, o William Arão. Ele domina, a Portuguesa fecha. O Arão vai ter que começar tudo de novo. Bate para frente o Wallace. Deu uma boa travada ao time do Flamengo na primeira jogada com o Marcelo. Na sequência, o William Arão não conseguiu, mas a Portuguesa também não arma o seu ataque. Então vem o Flamengo de novo. Márcio Araújo toca com o Juan. Voltou para casa o Juan. Depois de grande carreira na Europa, especialmente no Roma, passou pelo Internacional. Aí o Manquejo vindo buscar. Essa é a qualidade que o torcedor do Flamengo quer ver na saída de bola. Juan e o Wallace. E pelo jeito vai exigir paciência o jogo. A Portuguesa não se arrisca, não vai pegar o Flamengo lá no campo de ataque. Aí precisa de toque de bola preciso, tranquilidade para jogar. Marcelo Cirino. Rodinei vai para o cruzamento, no meio do caminho teve corte, a bola voltou e fica com o time da Portuguesa. Gilcimar tenta uma primeira arrancada, bota a boa bola no meio para o Pati, dominou, vai para cima da marcação, firme o Juan, como um garoto. O senso de colocação do Juan é uma das grandes virtudes desde garoto, né? Quando ele era bastante jovem, sempre teve uma ótima colocação. Teve uma perda de velocidade, que é normal em função da idade, mas é um jogador que sabe o tempo exato, como ele fez agora. Levou um pouquinho de sorte, né? Quase que ela passou, né? Que o jogador foi mais rápido que ele, mas ele deu o bote certinho, tá vendo? Com isso ele conseguiu roubar a bola. Começo de jogo em Volta Redonda, a Portuguesa no campo de ataque. Movimentação do Vitor Hugo. Devolveu a bola para o Flamengo, o juiz, o Flamengo tinha botado a bola para fora. Aí o Paulo Vitor sai para o jogo. Aí o Wallace. Recebe Marcelo Cirino, disparou o Rodinei lá pela direita. Vem buscar o Guerreiro. Chega de trás o William Arão, aí o Jorge. Aberto o Emerson, com espaço até, se quiser ir para cima da marcação. Ele vai, deu uma gingada, o Emerson passa e é derrubado. Chegou o Bellarmino, fez a falta de quem foi iludido pela ginga do Emerson. Boa ginga, aliás. O juiz marca a falta, o Flamengo tem a oportunidade de jogar a bola para dentro da área. Vai o Manquejo para o lance. Até um bom clima entre o Pati e o Emerson. Partiu o Manquejo, bateu bola para dentro da área, o toque de cabeça do Juan, a bola vai por cima do gol. Teve a primeira chance do Flamengo na bola parada. O Flamengo que outro dia fez um gol numa tabela Juan e Wallace, né, no campo de ataque. Mas essa também é uma das características do Manquejo, né? Ele coloca a canhotinha dele, é precisa, ele coloca onde ele quer. Bate bem na bola. Algo muito treinado nessa semana. O Muricy chegou até a ser meio carimbado com isso. O time do Muricy só joga com bola alta. Não é assim, né? Mas não é um recurso do jogo? Pois é. Você tem bons batedores, você tem bons cabeceadores, por que não usufruir disso? Não chega a ser pecado, né? Movimentação é pro time da Portuguesa.
É pra ir no Pati, tá pedindo o gaúcho. O Bellarmino seguiu a orientação, o Flamengo ganhou o tiro de meta. Nós já tivemos jogos disputados pelo Campeonato do Rio nessa terceira rodada. À tarde, o Tigres, que está em 7º lugar no grupo, perdeu do Boa Vista. Faz uma bela campanha Boa Vista. Segundo lugar, 3-2. O América ganhou do Resende por 2-0. O América sobe para 4º lugar e o Resende cai para 5ª posição. E o Bangu, que é o terceiro do grupo, ganhou do Friburguense por 3-1. Friburguense na 6ª posição. O Botafogo ganhou por 1-0 do Macaé, acabou agora o jogo. Botafogo 3 vitórias e o Vasco também 3 vitórias. Ganhou por 2-0 do Volta Redonda. Claro que no show do intervalo você vai ver tudo isso. Amanhã o Madureira recebe o Fluminense. Você vê o Fluminense com os resultados caiu para a 6ª posição. Cabo Friense, Bom Sucesso. É o jogo que completa a terceira rodada do Campeonato do Rio. E no fim de semana tem Vasco e Flamengo, né? Clássico Vasco e Flamengo na 4ª rodada. Domina Juan, o jogo vai com 6 minutos da etapa inicial em Volta Redonda. Segura Rodinei, tocou um pouco mais atrás. Aparentemente, um bom estado do campo. Em alguns trechos o campo parece meio castigado, mas às vezes a bola rola bem. Aí sai um chute de longe para longe. Muito mal feito. De perto o campo, as aparências enganam, Sibila? O pessoal reclamou muito do campo ou tá na boa? Às vezes você vê a bola rolando bem bacaninha. Olhando aqui de baixo, Kleber, a situação do campo parece muito boa. O Raulino de Oliveira, que tem sido bastante usado, já que o Engenhão e o Maracanã estão fechados para obras, mas a situação do campo aparentemente é muito boa. Olha aí o Guerreiro recebendo em boa condição. A tentativa era de um passe para o Emerson. A defesa tira, o Bellarmino joga para fora e já foi o suficiente essa movimentação do Guerreiro para levantar o torcedor do Flamengo. William Arão, bom tapa de primeira. Chega para fazer o corte o Alain Miguel. Portuguesa tenta se safar, ficou apertada. Márcio Araújo recupera. Já pediu para o Jorge. A abertura é feita para o Rodinei, ele vai no apoio. Marcelo Cirino do lado dele. Aí começa a tocar a bola atrás do time do Flamengo. Não dá nem para dizer que o Flamengo está cozinhando o jogo. Precisa ter paciência mesmo, né? E principalmente, Kleber, quando tiver a possibilidade da jogada individual, tem que fazer, já que o adversário está muito bem fechado. Você vê que eles fazem praticamente 4, uma linha de 4, depois tem 5 e somente um homem lá na frente para a válvula de escape. E aí é uma saída boa também, uma opção boa do Flamengo. Dá essa pressionada quando perde a bola. Deu certo, ó. O Mancoejo apertou, chegou também o Marcelo Araújo. Só que na hora do toque do Mancoejo a bola foi para fora. Aliás, é uma estratégia que a gente sempre usou, hoje o pessoal usa no mundo inteiro e que está na hora do Brasil começar, o futebol brasileiro começar a usar, né, Júlio? Perde a bola no campo de ataque, em vez de andar de costas para a defesa, anda em direção ao adversário para tentar tomar a bola. Esse tipo de estratégia ainda vale para os times de menor investimento, que não tem muita qualidade, né? Mas os times grandes já tem que apertar lá e confiar no seu sistema defensivo para não ter nenhum problema. Por isso que assim você pode ter os zagueiros jogando um pouco mais à frente, mais adiantados. E levar o time para frente, ó. Como vem com o Jorge, o time do Flamengo. Rolou a bola no Emerson. Emerson se movimenta, vai para o meio, chama o Rodinei, cruzamento para dentro da área. Ele busca a presença do Guerreiro. O Peçanha afasta. A Portuguesa deu 2 ataques. No Pati foi bem marcado pelo Juan. Agora é a vez do William Arão. Tocou, boa bola. Olha a chance do Emerson. O rebote ainda do Flamengo. Ela escapou do domínio do Mancoejo. Não chegou no Guerreiro. Afasta de novo a defesa da Portuguesa. Márcio Araújo. Agora é hora de sufoco. Flamengo pega, embala, vai no ritmo, tenta abrir o placar. A torcida vem junto, mas o passe do Marcelo Cirino saiu errado. Recuperou o Arão, tocou pro Cirino. Vai de novo o goleiro Márcio para trabalhar. Ele tá meio fora do gol. Consegue se virar o Peçanha. Aí foi uma forçação de barra do Marcelo, né? Não houve nada. Pressão do Flamengo. Olha que boa bola, ó. Que boa bola. O Flamengo faz umas inversões de um lado para o outro, com o homem entrando em diagonal, como aconteceu agora com
com o Emerson, que ele vem por trás da defesa sem marcação. Você tendo um homem de trás que tem um bom passe, vai colocar sempre o companheiro em boa situação. Pegou duas. Mas trabalhou bem já. Pegou duas, respira fundo agora. Em ritmo de carnaval, pessoal. O carnaval acabou, mas você tá na onda, né? E todo mundo foi no embalo nesta quarta-feira de cinzas. Torcedor ainda no clima, por ação das escolas de samba do Rio de Janeiro hoje, com o título conquistado pela Estação Primeira de Mangueira, que desde 2002 não era campeão. Mangueira homenageando Maria Bethânia, campeã do Carnaval 2016. Você não desfilou esse ano não, né, Ju? Claro, né, Kleber? Claro que... E sim, né? 84, 2002 esse ano, né? Aí está jogando o time do Flamengo com um pouco mais de 10 minutos. O Paulo Vitor faz o lançamento. Rodinei recebeu, tocou para o William Arão. Cirino se mandou, Rodinei tocou. Chega na área o Guerreiro, chega também o Emerson. A ideia foi boa, hein? A ideia de travar foi boa. A reclamação flamenguista é de pênalti. Avisado segundos depois, o árbitro Felipe Bennett marca penalidade máxima para o Flamengo. Ele demorou. O Cirino, quando deu o corte, reclamou. O árbitro mandou seguir o jogo. Alguém avisou. Imagino eu, Marcília, o assistente, o Thiago Farinha. Olha o lance aí. Bateu a bola no braço direito dele. Eu não apitaria pênalti. O braço está no chão. Não tem como. E antes de bater no braço, bate na perna. Tem o fator surpresa. A bola desvia. Desvia a trajetória. Penalidade máxima marcada. É óbvio claro que ele não viu. Todo mundo percebeu que foi o Thiago que deu a... Mas antes, a bola bate na perna primeiro. Não sei se bate na perna não, hein, Marcília? Mas não tem como. Olha o braço. Na perna acho que não bateu. Mas não. olha o braço do rapaz onde é que tá. Não, entendo. Absolutamente normal. Não tem só amputando o braço. Não tem outra solução. Não sejamos tão radicais assim. Não tem como. Marcília. O braço junto ao corpo, apoiado no chão. Ninguém vai dar um carrinho desse sem se apoiar. O correr o risco, você corre o risco de andar com o braço aberto. Você está aumentando a sua área. É só o começo da temporada. Márcio no gol, já fez duas grandes defesas. Emerson na bola, para tentar abrir o placar para o time do Flamengo. Autorizado o Emerson. Vai para a batida de pé direito. Correu o pé direito na bola, mandou para fora. E muito para fora, Emerson. O goleiro foi deslocado. Mas pegou embaixo demais. Você vê que ele vai olhando pro goleiro até o último segundo. Talvez ele tivesse a ideia de bater do lado direito do Márcio, pois ele foi para esse lado, tá vendo? Ele teve que mudar no último momento. Talvez não. Por isso ele pegou embaixo da bola e jogou alto. Pegou embaixo, bem embaixo mesmo. E a bola passou até por ser um pênalti, né? Uma distância grande da trave. Perde a chance o Flamengo de abrir o placar. O Flamengo está aí com 83% do tempo do jogo com posse de bola. São só 14 minutos. Mas é um domínio absoluto. E nas finalizações, esses são os números do futebol. Nas finalizações tudo igual. Natural, a Portuguesa aposta numa jogada, numa bola. Deu um chute pro gol. Esse foi bem longe do gol. E o Flamengo teve a penalidade máxima desperdiçada pelo Emerson. Aí vai trabalhando o time da Portuguesa. Recebe na direita o Belarmino. Foi para cima do Emerson. Voltou para marcar. Conseguiu dar o tapa na bola. O Emerson jogou para fora o arremesso da Portuguesa. Vai o Belarmino. Jogou a bola para o Vitor Hugo.
Aí o Vitor Hugo dominou, tem que recuar a bola. Acabou dando um passe pro Guerreiro. Vitor Hugo não foi amigo do Márcio. E o Márcio foi amigão do companheiro. Jogou um bolão lá na frente pro Jusimar. Lógico que ele não passou a bola pro Jusimar, né? Jogou a bola lá pra frente. Sai jogando o time do Flamengo com o Rodinei. 15 minutos. Passa mais uma vez para o campo de ataque o William Arão. Bola bem lançada, Emerson dominou. Quando dominou, a bola escapou. Acho que a ideia dele era deixar tocar no chão e bater. Ela veio muito em cima. Ainda o Flamengo reaproveita com o Guerreiro. Guerreiro toca no Jorge. Jorge vai para o cruzamento, bola para a área, Cirino. Mais uma vez ela se oferece para o Emerson. Domina. Diego Maia encosta. O Rodney chegou, ele preferiu o Manquejo, teve dificuldade para dominar. A bola sobrou para o William Arão. Fiquei esperando o juiz olhar para o bandeirinha, mas agora acho que não foi nada, não. Ele olhou. Olhou. Ele pediu ajuda. Márcio Araújo. Recebe o William Arão, faz o cruzamento. A bola foi desviada, amortecida. O Alain Miguel afasta. Domina outra vez o time do Flamengo. Vem a bola com o Jorge. Guerreiro e Manquejo. Bota mais uma vez o Rodney para jogar no campo de ataque. Marcelo Cirino foi para o lance individual. Segurou, freou, tocou de novo no Rodney, vem de trás o Arão, dá até para bater no gol. Ele chuta pro gol, houve o desvio no meio do caminho. Um corajoso desvio do Alain Miguel. Apesar de uma Portuguesa fechada, não é uma marcação muito forte da Portuguesa, o Flamengo está achando espaço. Eu acho que principalmente pela movimentação, as triangulações pelas laterais, tanto pela direita como pela esquerda, né? Com movimentação dos jogadores, está criando chance. Lá vai o argentino Manquejo, 26 anos de idade, cobra o escanteio, bola aberta. Tirou o Peçanha. E ela caprichosa, bateu no chão, não foi para a linha de fundo, é arremesso lateral para o Flamengo. 17 minutos do primeiro tempo. Botafogo venceu o Macaé por 1-0, o Vasco venceu o Volta Redonda por 2-0, show do intervalo. Vai mostrar para você esses gols. E também pênaltis nesses dois jogos que já terminaram. Cruzamento, dominou o Guerreiro, acompanhou o Peçanha, não deu espaço. Apertada, a Portuguesa tenta no desafogo jogar a bola para o Alain Barreto, para o Pati. O Jusimar chega, mas a bola bate e volta e o Flamengo na pressão. Emerson, grande bola. Aí o Manquejo chegou no fundo, fez o cruzamento, consegue afastar mais uma vez a defesa da Portuguesa com o Peçanha. Aí ela cai com o Bellarmino. Aí segurar um pouquinho a bola, né? Não há defesa que aguente. Bola que vai e volta o tempo todo. Quem se manda é o Silvano. Já vai voltar. Começa com o Jorge. Ele e Márcio Araújo. Você agora tem essa oportunidade aí, né? Com o hashtag Você Comenta, participa das transmissões. Bate um papo aqui com o Júnior. Você achou que ele mudou lá, né? Eu achei que ele mudou em cima da hora, até mesmo que ele veio correndo olhando para o goleiro. Você viu, Muricy? Aqui bate em cima, bate embaixo. Depois é fácil. Arremessa o Bellarmino. Aí conseguiu dominar no peito o Jusimar. Girou. E na sequência não deu nada certo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo. Planos com a maior cobertura. Pega Giga Bem. O Flamengo sai de novo com o jogo. William Arão. Rodinei.
Já passou o Marcelo. Grande drible, a chance do gol na hora da conclusão. Era mais jeito do que força, né? E quando ele tocou ela para dentro, aí ele abriu, né? O ângulo para poder, tá vendo? Bate interna com a canhotinha, podia tentar. Tive a chance de conversar com o Muricy, ele estava se acertando com o Flamengo. Aí começamos a conversar, evidentemente, dos jogadores do Flamengo e falamos do Cirino. O Cirino estava meio queimado por aí, né? Ele vai embora. Ele falou assim: não vou deixar embora não, o cara é bom. Acho que é uma grande oportunidade do Cirino se reencontrar. Já começou a recuperar um pouco da sua forma, principalmente aquela do Atlético Paranaense, jogando na mesma posição. Exatamente. Aberto na velocidade, com deslocamento. Ele não é muito bom de finalização, Kleber. Essa é a grande verdade, é um fundamento que ele precisa aprimorar. Mas velocidade, tendo alguém para lançar ele, você viu que as jogadas estão saindo. E o Flamengo contratou um lateral que foi bem na Ponte Preta e que vai toda hora, né? Muita força. Eles estão fazendo uma dobradinha interessante por ali. O Rodinei já deve passar daqui a pouquinho, mas ele preferiu a bola para dentro da área. Quem foi? Para o ataque, Juan. Ela não chegou, Belarmino sai jogando. Tentou a arrancada, perdeu a bola dessa vez, mas segundo o árbitro, Gilcimar sofreu falta. Sofreu? Não. Pra mim não houve nada. Bem, aí de novo o time da Portuguesa. 21 minutos. Dominou até com categoria o Alain Miguel. Aí recebe Silvano. Saiu para buscar a jogada o Alain. Belarmino se mandou, mas a bola foi muito forte para ele. Zero a 0 no placar. Lá vem Flamengo, Mancoejo. Tocou a bola no meio, Guerreiro bateu pro gol, pega o Márcio. Márcio é um goleiro experiente, tem 34 anos. Márcio começou a jogar no São Paulo. Aí o Márcio foi pro Paulista e foi bem no Paulista da cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Passou pelo Ituano, Atlético do Paraná. É um goleiro bem rodado, de 34 anos. Bom goleiro o Márcio, goleiro da Portuguesa. Portuguesa que começa outra vez a jogada com o zagueiro Alain Miguel. O pessoal não está medindo a força, não. É a metade do primeiro tempo já vencida em Volta Redonda. Aí o Mancoejo joga a bola no Juan e o Wallace. O Mancoejo indo bem mais discreto, né? Nada, né? Não, tá procurando participar do jogo sem arriscar muito, procurando acertar os passos. Aqueles curtos, né? Para evitar algum problema de erro. Aí o Arão. Vem de trás Márcio Araújo. Se manda o Jorge. Emerson abre. Olha o Mancoejo, onde ele foi? Lá para dentro da área. Deu um bom giro. Fez o cruzamento. Tendo trabalho a dupla Peçanha e Alain Miguel, os dois zagueiros da Portuguesa. O Flamengo continua no campo de ataque. Vai para o arremesso o Jorge. Emerson buscou. Foi falta em cima do Jorge, né? Foi tocado de leve pelo Vitor Hugo. Ainda tentou ficar de pé. Não teve jeito. Agora é o toque, ó. Toque com o braço nas costas. Bem marcado. Márcio Araújo e Mancoejo. Recebeu bem, protegeu. Foi limpo agora para tomar o Gilcimar. Trabalha bem. Estava em posição de impedimento. Ele estava voltando o Rafael Patti de uma posição muito de impedimento. Aí, ó. Viu o árbitro e marcou a posição irregular. Nem o time do Flamengo vinha, o time do Flamengo para o campo de ataque. Agora o lançamento foi forte demais. Vem o William Arão.
Coelho agora foi pela meia direita, sai para jogar o Guerreiro. Vem pelo meio Marcelo Cirino, Arão já se mandou o Rodney, bola para ele. Rodney recebeu, fez o cruzamento, lá em cima o Márcio. Um tapa com a mão direita, saía para a cabeça do atacante. Foi bem, né? Foi bem. Cirino mudou de lado, passou a bola com muita força, tem que se virar o Peçanha, teve tranquilidade, tocou no Belamino, a marcação do Flamengo vem, aperta, Jorge chegou, ganhou a bola, arremesso lateral. Gaúcho aqui na beira do campo, vê o time perder na saída de bola. Se ele não pega, o Guerreiro guardava. E vem de novo o time do Flamengo. Rodinei tocou no meio, Márcio Araújo. Rodinei já foi, o William Arão começa a jogada. Wallace e Rodinei. Torcida do Flamengo num som só em Volta Redonda. O canto foi mais bonito que o passe. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Salamitos Sadia. Novo snack 100% salame. O Jorge agora fez a falta. Claramente o Gaúcho pede para o time ficar com a bola um pouco. A Portuguesa não fica com a bola, toma sufoco. Diminuir um pouco a pressão, né? O ímpeto do Flamengo. A gente viu há pouco, você estava falando a respeito, eram 18 minutos, né? Que o Flamengo tinha ficado muito tempo com a bola, mas a Portuguesa tinha chutado pelo menos 2 vezes ao gol. É que quando você fica mais com a bola, a probabilidade do adversário chutar o teu gol é muito menor. Né? E até mesmo em relação ao próprio adversário defensivo. Por enquanto, Peçanha e Alain Miguel ali atrás acertaram praticamente todas as jogadas. Né? Na movimentação, né? Para marcar o adversário e para rebater quando precisa ser simples. É o mais difícil, né, Kleber? Quando faz um movimento o adversário, né? E porque você não conhece, aí fica mais complicado. 27 minutos. Aí se arrisca o time da Portuguesa e mais uma vez flagrado o impedimento do ataque da equipe da Portuguesa, da equipe da Ilha do Governador. Estava impedido o Vitor Hugo. Bem impedido. O Flamengo já responde. Não perde tempo para chegar ao ataque. William Arão. Rodinei errou o passe agora. E presta atenção como o Flamengo agora muito mais gente, mas agora há pouco a Portuguesa estava com a bola e o Flamengo estava com 5 no campo de ataque. É porque ela traz são os 9 homens atrás da linha da bola, né? Então quanto mais jogadores você botar à frente, mais possibilidade você tem, mais alternativas você tem do passe. E tem conseguido retomar as bolas da Portuguesa. Agora fica com o Márcio Araújo. Jorge, abriu o Emerson. Se mexe o Mancoejo. Fica na área o Guerreiro. Marcelo Cirino também fechou na área. O Arão já estava se aproximando. Bem o Emerson. Esse enganou tudo. Fez que ia, mas não foi não. Para trás. Jorge recebeu. Vai fazer o cruzamento. Caprichou, jogou lá dentro. Foi forte demais. O Ilharão ainda reaproveita. Boa bola para o Rodinei, foi para o fundo. A ideia era ótima. Ele não ia cruzar, ele ia rolar a bola para o Marcelo Cirino, livre, batendo o gol. E aí como foi o Alain Miguel novamente que fez o corte, que saiu para a cobertura. E como está com prestígio, já levanta dando bronca em todo mundo. Belo drible. Voltou a bola para ele, o Emerson. Perdeu um pênalti, o Emerson. O jogo está 0-0. Cruzamento para a área. Tirou mais uma. A defesa da Portuguesa com o Alain Miguel, o zagueiro. Arão. Dominou o Juan. Pode bater no gol. Travado mais uma vez. E o Peçanha. Se não é o Alain Miguel, é o Peçanha. A dupla de zaga da Portuguesa vai dando conta do recado. Aí tenta arrancada ao time da Portuguesa com o Jusimar. Ficou cercado, apertado.
Tentou recorrer a uma cavada de falta, o juiz não foi na dele. O Flamengo começa com o Emerson. O Manquejo já escapava, o Emerson resolveu sair na base do toque. Vamos para 30 minutos de jogo. Kleber. Diga, Sibila. A gente vê o Flamengo atacando muito pelo lado direito, com o Rodinei e com o Cirino, mas o Muricy é justamente o contrário. Tem pedido a todo momento para girarem o jogo e gritando a cada minuto para o Jorge subir para fazer a parceria com o Manquejo aqui do lado esquerdo. Vai o Emerson. Dividiu o Jorge. Recomeça tudo o Cirino, tocou a bola no Manquejo. Ele já passou. Emerson foi com a mão. Essa aí é uma mão para cartão amarelo, né, não, Marcelo? Foi um tapa, claramente um tapa na bola. E a bola ia para o Manquejo, né? E tinha uma situação de ataque. Sabe que me parece que ele entendeu que como ela bateu no peito, foi mais acidental. Mas evitou um passe realmente uma jogada forte de ataque do Flamengo. Só a falta marcada. Mais uma oportunidade na bola parada para o argentino Manquejo. Viu lá a movimentação dentro da área do Flamengo? Dentro dos atacantes do Flamengo, dentro da área da Portuguesa. Se mexeu o Juan. Bola fechada pro gol! Guerreiro! Gol do Flamengo! Todo mundo de olho em Wallace e Juan. Ele bate bem aberta, dessa vez não deu pro Márcio. Guerreiro! Nunca, quase o centroavante fica ali escondidinho na segunda trave. Ele vai para testar firme pro fundo do gol. Se livrou da marcação. Testou já com o Márcio fora, ainda tentou o goleiro voltar. Guerreiro, camisa 9, faz o primeiro gol do Flamengo, faz o segundo dele no campeonato e já faz na temporada de 2016 o quarto gol. O Flamengo abre o placar, martelou numa bola parada. Tá vendo como bola parada? Resolve, né? E é treinamento, né? O cruzamento foi excepcional, né? O cruzamento fez com que o Márcio ficasse pelo meio do caminho, né? Como ele já tinha saído na outra. Mas ele saiu na outra, porque a bola foi lenta. Essa foi uma bola mais rápida. Então ele perdeu um pouco de tempo e o Guerreiro foi eficiente na cabeçada. E levanta de vez o torcedor do Flamengo. Agora o Manquejo foi lá, tomou a bola, errou na saída o Vitor Hugo. Manquejo tocou muito à frente. Tocou muito à frente, a bola fica com o goleiro. O que uma outra coisa que me parece bem interessante, Júnior, o William Arão, que começou no Corinthians, nem teve chance lá no Botafogo, foi bem, né? Foi bem. Você vê como ele aparece toda hora, é um jeito de jogar que se der certo, mais leve, o meio-campo mais participativo, jogador de meio-campo jogando no meio-campo mesmo. E o que mais impressiona também, Kleber, é que quando perde a bola, ele recompõe logo, né? São velozes para poder chegar e fazer o sistema defensivo funcionar. Essa entrada do do Arão em... Você ainda está no ritmo de carnaval. Do William em diagonal, ela é mortal, porque ele vem sem marcação. E isso faz com que não somente a opção seja boa para quem está com a bola, mas para o zagueiro marcar é difícil. 34 minutos chegando, 1-0 para o Flamengo. O gol foi marcado pelo Guerreiro, num passe do Manquejo. Kleber. Oi. E no jogo contra o Ceará, um amistoso, o primeiro da temporada do Flamengo, o Manquejo já havia dado uma assistência, um passe para gol para o Emerson, que fez o primeiro gol daquele jogo. O primeiro gol do Flamengo no jogo. Outra característica dele, olha lá, participou de 5 jogadas aéreas das 10 que o Flamengo fez no jogo. E vai ser assim durante a vida dele no Flamengo. Tem uma batida boa e o Júnior falou do jeito que ele cobrou a falta. Ela dá ela não vem, ela vem de um jeito que o goleiro... Ela vai fugindo do goleiro, cara. Ela não vem, a trajetória não é ao encontro, né? Ela vai fugindo do goleiro.
Quando o Márcio ameaçou, já era. Jorge domina, ginga. Na frente dele o Belamino, tocou no Emerson. Bola lançada, na chance do gol! Gol! William Arão! Gol do Flamengo! Com movimentação, com mudança de posição de um jogador para o outro. Agora apareceu de centroavante o Arão. O Emerson saiu para armar e dá um toque bom para ele. E a movimentação perfeita. Você viu o jeito que ele faz o giro de cabeça para tocar. O Márcio no meio do caminho. Bola pro fundo do gol. William Arão, camisa 5. O Flamengo amplia em Volta Redonda. Flamengo 2-0. Movimentação para quebrar a defesa fechada é tudo. É treinamento, né? Eu acho que isso aí é uma jogada que deve ter insistentemente o Muricy procurado fazer com os jogadores que vêm de meio campo sem marcação. – 36 minutos. E é isso mesmo. O Júnior está falando em treinamento. O lugar onde estava o Guerreiro no primeiro gol, parece claro que é pensado, trabalhado. E essa chegada do William Arão, mais uma vez, muito eficiente, e o time do Flamengo faz 2-0. Sente a Portuguesa, não consegue atacar e fica numa sinuca de bico o Gaúcho e a Portuguesa. Vai ficar esperando o quê com 2-0 contra? Você vê que os gols só saíram depois dos 30 minutos, né? Quer dizer, resistiu bem até os 30 minutos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, venha negociar com nossos vendedores. Lançamento para a corrida do Vitor Hugo, foi forte demais. E o tiro de meta é para a equipe do Flamengo. São Paulo está jogando no Pacaembu, em São Paulo, contra o César Vallejo do Peru. Esse jogo é para garantir um dos dois na fase de grupos da Libertadores. Esse lance do Centurion foi a melhor oportunidade do São Paulo. São Paulo está tendo dificuldade. São Paulo empatou 1-1 lá no Peru. Esse 0-0 classifica o São Paulo pelo gol marcado fora de casa. Libertadores da América, que o São Paulo tenta ir para a fase de grupo. O futebol brasileiro tem Corinthians, Atlético, Grêmio, Palmeiras. E o São Paulo pode também se garantir hoje. Falta em cima do Guerreiro. O juiz marcou. Quase 38 minutos. Eu acho que o Muricy agora quer... Kleber, o Juan estava subindo para tentar uma jogada aérea e o Muricy está pedindo que não. Ele segurar a bola. Chão, que o time saia tocando. Tava ouvindo que ele toca. Ele não queria o cruzamento para a área. O Flamengo continua mantendo uma grande vantagem na posse de bola. E ele insiste que é para tocar. O Mancoejo vai obedecer o treinador. Só deixaram o Muricy nervoso. Só ameaçaram não fazer o que ele estava pedindo. Agora vem o cruzamento para a área. O juiz vai marcar a falta do Emerson em cima do Peçanha. A Portuguesa está disputando esse ano. Olha que bela jogada, hein? A movimentação. Faz tempo que é assim, né, Júnior? Mas hoje em dia, então, é tudo, né? Se mexer, aparecer, você dá a opção, né, Kleber? Antigamente você tinha jogadores dribladores, né, que eles te facilitavam a vida numa jogada individual. Hoje você tem menos esses jogadores.
Reposição de bola. Reposição de bola para a equipe da Portuguesa. Gingou para lá, gingou para cá. Para tentar o lance, o Alan Barreto. Escanteio só, né? Só. Não houve pênalti. O jogador está reclamando pênalti que não houve. 40 minutos. Tem que ter atenção agora o Paulo Vitor. Eu nunca acreditei muito na história do goleiro. O goleiro tá frio, ele não tá... Frio ele não tá, ele tá ligado. Pode ficar um pouquinho... O cara que aquece 1 hora antes não pode estar frio. Não pode estar frio. Ele pode ficar um pouquinho desatento. Desconcentrado. Desconcentrado. Sofreu falta quando tentava a arrancada o Márcio Araújo e o árbitro marcou. Mas eu vou dizer que a Portuguesa participa pela 40ª vez da primeira divisão do Campeonato Carioca. 40 vezes. Caiu em 2006, né? Ficou um tempão fora a Portuguesa e está de volta esse ano depois de fazer uma boa segunda divisão. O América ficou em primeiro, a Portuguesa em segundo, os dois de volta à primeira divisão. Portuguesa que é de 1924, dos tradicionais clubes, né, do futebol do Rio. Se manda a equipe do Flamengo. Recebe lá pela direita, Rodinei. Vai para cima da marcação, não foi na dele. Não conseguiu driblar o Vitor Hugo. Saiu jogando o Diego Maia. De novo o Vitor. Se vira aí, Alan Miguel. Jogou lá para frente. Wallace e Arão. De novo o Wallace. Hoje, depois do futebol, é noite de festa no Big Brother Brasil. E amanhã, depois da regra do jogo, briga pela liderança. Tem prova do líder no BBB. Começa o Juan trabalhando com o goleiro Paulo Vitor. Vem buscar o William Arão. Emerson domina, segura, toca para o Arão. Márcio Araújo. Rodinei está pedindo. O Emerson vem aqui pelo meio. São 9 jogadores da Portuguesa aí. Fica só um pouquinho mais à frente o Pati. Agora o Flamengo não conseguiu fazer a jogada. Pinta um gol na noite de quarta-feira. Campeonato de Minas Gerais. Leonardo Silva faz 1 para o Atlético, 0 para a Caldense. Primeiro tempo do jogo lá em Minas. 1-0 Atlético e Caldense. Bola do Marcelo Cirino foi muito forte. Agora deixaram o Márcio em situação desconfortável. Um empate técnico, né? O passe não foi muito camarada e o domínio dele também não foi nada eficiente. Aí o Guerreiro chegou e o time do Flamengo ganhou um escanteio. E uma coisa vai bater. E, em teoria, pode mandar a bola fechada para cima do Márcio. Sem dúvida. A defesa afastou e o time da Portuguesa tenta puxar contra-ataque. Começou com o Diego Maia. E já terminou na chegada do Rodinei para fazer o corte. Jorge. Os dois laterais ficaram guardando a zaga do Flamengo, a defesa do Flamengo. Só que o Jorge resolveu começar atrás. Agora o time já está todo arrumado outra vez. Isso é uma outra coisa que o Muricy faz, né, Cleber? Dessas mudanças. Ele deixa o quê? 2 homens de muita velocidade para evitar que o adversário possa acelerar o jogo no contra-ataque. As bolas, né, que vão para a área, né, que os zagueiros vão, ficam os laterais, o Rodinei e o Jorge. Saiu bem o time do Flamengo. Palmas da torcida para a saída de bola. O relógio vai chegar a 45 minutos. Não teve muita parada não, né, Marcília? Vamos ver essa jogada aqui do Guerreiro. Não vai conseguir chegar e faz a falta. Talvez dê um minutinho pelo pênalti, né? O pênalti foi a única hora que teve um pouco de...
2 minutos nós teremos de acréscimo. O Guerreiro reclamou da falta que foi marcada, a falta dele. E a reclamação é de que ele estava reclamando de cotovelada do adversário. Que não recebeu cotovelada. Nem de cotovelada, mas que o Alan fica... Olha lá, que fica usando o cotovelo para proteger. A reclamação foi com muito ênfase, tomou cartão amarelo. Primeiro do jogo. Já estamos nos acréscimos. Aí a bola dominada pelo zagueiro Peçanha. Foi um desvio leve do Alan Barreto. Júnior, o que a Portuguesa faz para atacar um pouquinho mais, né? Tá complicado, porque o esquema defensivo que o Flamengo montou, eu já falei a respeito dos laterais nas bolas paradas, entendeu? E ele tem evitado de atacar com os 2 laterais, né? O Rodinei ou então o Jorge. Não tá dando contra-ataque. Contra-ataque. Estão bem posicionados. E o Márcio Araújo funciona ali como aquele cão de guarda, né? O homem que chega sempre por trás, quando inicia esse contra-ataque, para roubar essa bola. O Márcio Araújo, ou o Emerson, recebeu, tocou. Foi forte, mas cheio de saúde, chegou o Rodinei. Devolve para o Emerson. Agora o cruzamento vai para a área. A bola foi fechada demais. Se fosse normal, não era essa família. Pé na cova, amanhã, depois de Big Brother Brasil. Boa escapada do Silvano. No segundo corte ele acabou voltando para o campo de defesa, mas o Emerson chegou e, na visão do árbitro, atropelou o Alexandre Carioca, cometendo falta. Esse primeiro drible foi legal. Quando ele driblou para trás, o Flamengo fechou tudo. Se manda Diego. Faz o cruzamento, bola pelo chão. Fechava perigosamente o Rafael Patti. Mesmo acompanhado pelo Juan, levou perigo. O Flamengo sai para o jogo. O Mancoejo recebeu do Jorge e o árbitro Felipe Bennett apita. Fim de primeiro tempo. Termina a etapa inicial em Volta Redonda. O Flamengo pressionou, o Flamengo ficou com a bola, o Flamengo teve as oportunidades, fez um gol com o Guerreiro, fez outro com o William Arão. 2 gols de cabeça do time do Flamengo e o primeiro tempo termina com vitória do Flamengo por 2-0 contra a Portuguesa no Estádio da Cidadania em Volta Redonda. William Arão, os gols na primeira etapa. Agora a gente vai para o segundo tempo no Estádio da Cidadania em Volta Redonda. O Flamengo vai dar a saída, o árbitro autoriza, bola em jogo para você ligado na Globo. O Flamengo deu a saída e começa a tocar a bola com o William Arão. Movimentação lá pela esquerda do Mancoejo. Ela foi para fora. O arremesso é para o Jorge. Chega tirando, chega rasgando, jogando para longe o Peçanha. Na zaga. Da Portuguesa. Emerson. Vem bem o Jorge. Tocou a bola para o Mancoejo, ele tentou de primeira para o Marcelo, a defesa tira, briga ainda e consegue afastar no meio-campo do time da Portuguesa e saiu até bem dessa vez. E quando a bola cai no pé do Silvano, às vezes até sai uma jogada mais interessante. Aí o Alexandre Carioca acabou sofrendo a falta. Kleber. Portuguesa vai tocando bola. Sibila chamou, vai falar daqui a pouco, inclusive, do que ele ouviu ali do Muricy, do pessoal da Portuguesa, sobre o desempenho do primeiro tempo e, claro, o que eles estão esperando aí para a segunda etapa do jogo. Só ver essa jogada aí do jogador da Portuguesa, o Erivelton, que entrou no time luso. Uma alteração já notada. Diga então, Rafael. A Portuguesa mexeu. Foram 2 alterações que o Gaúcho fez. Entrou o meia Eberson no lugar do Vitor Hugo e o volante Erivelton no lugar do Gil.
E o Flamengo segue com o mesmo time. Conversei com o pessoal do Flamengo e disseram que o Muricy pediu para que o time voltasse com a mesma intensidade do primeiro tempo. E o Marcelo vem ao campo de ataque. Forçou, não foi falta. Então o Eberson, número 18, entrou no lugar do número 8, o Vitor Hugo. Eberson, 18, no lugar do 8, Vitor Hugo. E o Elivelton entrou no lugar de quem, Sibila? Do Gilcimar, que estava com a 10. Ah, Gilcimar. Elivelton, número 15. No lugar do Gilcimar. Falta para o time da Portuguesa. Domingo tem Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo. Vasco, 3 jogos, 3 vitórias. Venceu hoje. Ganhou do Volta Redonda por 2-0, mas perdeu o zagueiro Luan, expulso de campo. Foi falta, né? A chegada do Elivelton foi... Ele ficou olhando para a bola, não se deu conta que o jogador do Flamengo estava na frente dela ali. Você acha mesmo que ele não se deu conta? Mas fez falta, mas fez falta. Falta é claro. Antebraço na nuca do Guerreiro, na cabeça do Guerreiro. Vem aí o Ilharão. Trabalhando bola, Márcio Araújo. Agora o Flamengo não conseguiu armar a jogada. A Portuguesa sai com o Elivelton. Alexandre Carioca se manda, passa a linha que divide o campo. Trabalhou com o Alan Barreto. A bola do Alan Barreto não foi nem pro Eberson, que chegava, e nem pro Pati, um pouco mais aberto. Jogou em cima do zagueiro do Rubro Negro e o Flamengo se manda. Rodinei. Marcelo Cirino. Aí o Ilharão começa a jogada com o Emerson. Tá pedindo, cheio de vontade de ganhar essa bola o Jorge, mas ele tá muito longe. Não era uma bola segura para o Flamengo virar até o lateral esquerdo. Começou de novo na zaga o Wallace. Aí o Mancoejo vem buscar. Isso é que o jogador de meio campo tem que fazer. Não deu certo porque o Arão teve dificuldade para dominar. Mas chegou o homem do meio do campo para buscar a bola, para fazer o lance do jeito que tem que ser. Aí o Cirino bota na frente pro Guerreiro. Deu certo a tabela que ele não quis fazer. Cirino chegou na cara do gol. Foi preciso o Bellarmino, a ação do Bellarmino. Depois o juiz deu falta do Marcelo Cirino. É uma jogada arriscada porque o Bellarmino dá um carrinho dentro da área e o Cirino estava para concluir. O lance é todo normal, aqui em posição de impedimento, nada. E que bote, hein, Marcília? Perfeito. Não houve nada no lance. Como também não achei falta do Cirino depois, hein? É perigoso, mas ele foi preciso. Olha aí. O Cirino chegou perto dele e se jogou no chão. A bola do Emerson foi muito boa. Boa, né? É aquela história da movimentação, Cleber, que a gente vem falando desde o início do jogo. O companheiro tá dando opção, né, para que ele possa receber a bola. Tem sempre uma alternativa boa de jogada. Vem aí o Marcelo Cirino, deu uma gingada na frente da marcação do Diego Maia, ganhou escanteio. Em São Paulo, o São Paulo teve um pênalti para cobrar. E o pênalti foi assim, ó. Sai jogando o Bruno, lançamento feito e o Ganso foi puxado. O árbitro marcou o pênalti. E o São Paulo teve a chance de abrir o placar. Mas o Michel Bastos acertou a trave. O goleiro foi para a direita, a bola para a esquerda, mas na trave. O São Paulo perde o pênalti. O jogo continua 0-0. Foi 1-1 lá no Peru. Com esse resultado, o São Paulo está se classificando. Em Volta Redonda, um gol de Guerreiro
e outro de William Arão no primeiro tempo. E o Flamengo vai vencendo a Portuguesa por 2-0. São 7 minutos da segunda etapa. A reclamação do Gaúcho é que a arbitragem queria o arremesso lateral para o time da Portuguesa. Rodinei, William Arão. Márcio Araújo começa o jogo. Rede balança na quarta-feira no Campeonato do Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho. Popô marca para o Grêmio. Veranópolis 0, Grêmio 1. Se manda o time do Flamengo, bola para o Emerson, encarou a marcação, resolveu tocar para o Guerreiro. Ele protegeu, foi derrubado. E deu mão do Guerreiro. Não, exatamente. Vou continuar. Foi derrubado. Não foi derrubado na interpretação do árbitro e ainda meteu a mão na bola. E o Márcio, que reclama, toma amarelo. Acho que o Márcio está reclamando um amarelo para o Guerreiro. Eu tive a clara impressão de que o Guerreiro foi derrubado. Mas é assunto para Renato Marcília. Foi derrubado. E não foi derrubado, houve o pênalti, não foi marcado. Agora, aí como ele não marcou, deu a mão. Agora também não pode dar cartão amarelo no jogador que cai em cima da bola, né? Porque o jogador da Portuguesa, o Alan Miguel, está dizendo que não fez nada, mas na bola ele não bateu, né? Foi pênalti. Você disse na hora e disse com razão. Foi derrubado. Foi pênalti, não marcado. E o Márcio reclamou e tomou cartão amarelo. Chega Manquejo para tomar a bola. O arremesso é para a Portuguesa. Bateu no Manquejo antes de sair. Vai na movimentação o Diego Maia. Os jogadores da Portuguesa parecem bem irritados nesse segundo tempo. E eles estão reclamando bastante do árbitro. Agora o Rodinei fez a falta, cometeu a falta em cima do Emerson. Teve mais reclamação. E o juiz deu a falta. E de fato foi. O Rodinei chegou empurrando. E a Portuguesa tem, nessa bola aí jogada para dentro da área, talvez a maior esperança de conseguir engrossar um pouquinho o jogo para o Flamengo. Galera rubro-negra dá uma força também para a defesa. Lá vem a cobrança de falta, bateu o Emerson. Tirou Juan, voltou no Emerson. Cheio de confiança o Silvano. Teve mais confiança do que juízo, né? O Flamengo bate rapidamente o arremesso lateral com o Emerson. O Guerreiro está esperando lá dentro da área. O cruzamento é para ele. Márcio afastou. Manquejo pegou o rebote, chutou, mas chutou pela linha de fundo. Vamos ver o gol do Bobô, o gol do Grêmio contra o Veranópolis. Logo depois da sequência do lance aí, que o Manquejo chuta para fora, ó. Bobô fez o gol do Grêmio, Campeonato Gaúcho. Grêmio jogando fora de casa. Aí está o gol do Bobô. 1-0 para o Grêmio contra o Veranópolis. Mais de 10 minutos do segundo tempo em Volta Redonda. Rodinei. Marcelo ameaçou. Não chegou a disparar. Acho que eles têm boa chance de um entrosamento interessante pelas características que eles têm. São dois jogadores extremamente velozes, Kleber. O mais importante é que tem sempre alguém para você. O time do Flamengo conseguiu de novo apertar e tomar na saída de bola. Se vira, protege e vai ganhar o tiro de meta. O mais importante é que tem sempre um homem de meio campo, né? No caso, o Arão, que está jogando mais pelo lado daqui, pelo lado direito, né? Que faz aquelas triangulações com as movimentações. Talvez isso faça, inclusive, com que o Jorge seja um pouco prejudicado, porque não tem muita essa assistência, ele só tem o Emerson na frente dele, e o apoio do Manquejo tem que ser um pouco mais ali, da mesma forma como faz o Arão para ter a triangulação. Você vê que o Vai Jorge... com o tempo, né? Tudo bem, isso vai ser uma questão de entrosamento, mas não pode abrir mão da condição desse menino que ganhou uma posição de titular absoluta do ano passado. E até deu uma entrevista antes do jogo dizendo que o Manquejo falou para ele: não, você pode ir que eu vou segurar a tua e vamos jogar junto ali. Vai ser com o tempo mesmo o entrosamento. Olha o Jorge, agora foi, tocou no Emerson, recebeu de volta. Caiu um pouco mais pelo meio, teve dificuldade para levar a bola para o pé esquerdo. Chegou a marcação do Emerson tomando a bola dele, aí o Juan
Dá uma esticada e uma boa bola para o Manquejo. Dominou nas costas da marcação. Já voltou para fazer, para encarar de novo o adversário, o Bellarmino. Jorge ficou pelo meio, a defesa tirou. Bem o Juan. O Atlético amplia com o argentino Lucas Prato. Numa noite de argentino titular do Flamengo, Lucas Prato, já há bastante tempo titular do Atlético, faz 2-0 em cima da Caldense. Manda para frente Paulo Vitor. Conseguiu tirar o Peçanha, depois ele se enroscou com o Emerson. A defesa bobeou. Guerreiro fica em condição de concluir, de bater pro gol. Vamos considerar que quem usa a camisa 9 tem sempre um pouco mais de fome de gol do que os outros jogadores. Ele cortou, abriu para bater, mas que o Cirino e o Emerson e até o Manquejo que vinha atrás eram boas opções. Sinceramente, na hora que ele cortou, abriu muito ângulo para ele. Era mais fácil para ele do que pegar o passe pro Emerson. Talvez aquele homem que vinha de trás ali, acho que é o Márcio, era o Manquejo. Acho que é. Talvez aquele sim, aquele pudesse ser mais fácil, só encostar para dar o passe, né? Pro Emerson era mais complicado. Claro que eu vou concordar com você, não, mas os três lá não concordaram. Os três abriram o braço e olharam pro Guerreiro. Centroavante só rola na última opção, vai. Que é rapidez do Muricy pro time sair jogando. Wallace. Aí vem buscar o Márcio Araújo. O Coelho está escapando aqui pela meia direita. O Marcelo Cirino fica aberto. Volta a mandar ritmo forte a torcida do Flamengo. Querendo o terceiro gol. O time se aproxima. Vai para a área. Manquejo. Rodinei. O Manquejo passou. Lucrou no arremesso lateral. Estava muito fechado, muito cercado o Rodinei. Protegeu bem a jogada. O Milharão vai bater pro gol. Márcio desvia, a bola vai entrar. Consegue salvar, mas o juiz dá gol. Gol! Milharão! Gol do Flamengo! A jogada começa com o arremesso lateral. Rodinei. Guerreiro. Chegou no Marcelo, no Arão. E a bola entrou, né? Entrou bastante. Tentou o Alain Miguel, não conseguiu cortar. Olha o Irão aí, de artilheiro na noite de quarta-feira de cinzas. Foi gol, né, Marcília? Entrou muito. Bem marcado pelo auxiliar Rodrigo Correa. É sempre muito difícil a jogada quando a bola não tá no chão, quando ela tá alta. Mas essa aí, ó, você pega pela trave, né? A chuteira dele tá além da trave. Foi bem o Bandeirinha, viu bem o Thiago Correa Farinha, que marcou. Foi o Rodrigo Henrique Correa, né? Exato. Rodrigo Henrique Correa, o Bandeira, o Thiago marcou o pênalti no primeiro tempo. O Rodrigo viu a bola passar nesse segundo e o Flamengo chega ao terceiro gol. 1 de Guerreiro, 2 de William Arão. E novamente, né, Kleber? Aquela chegada de trás, sem marcação, né? Se ela tivesse entrado diretamente, o gol teria sido, a gente pode dizer, de uma feitura, né? De uma feitura melhor. Mas já funcionou novamente essa infiltração dele vindo de trás. 3-0 para o Flamengo, Rafael Sibila. E por reclamação saíram 2 cartões para a Portuguesa, para o número 4, Alain Miguel, e para o 9, Rafael Patti. Patti e o Alain Miguel, né? Naturalmente. A reclamação, imagino, só pode ter sido questionando se a bola passou ou não a linha. E você viu que passou, né? Vem aí o time da Portuguesa. Bola lançada para dentro da área, Patti não conseguiu chegar, tirou o Wallace. Voltou para o Alexandre Carioca. Bellarmino trombou, mas o juiz não viu falta não. Parte o Flamengo, tenta pelo menos o Marcelo. Botou na frente. O Guerreiro vai chegar para dentro da área. O Cirino não acelera muito porque tá só o Guerreiro e tá longe dele. Por isso que precisou começar de novo. E aí o Elivelton deixou a perna. Claro que vai tomar cartão. Tá muito nervoso o time da Portuguesa.
na reclamação sobre o gol. O Alan Miguel é zagueiro, estava ali perto da área. Agora o Rafael Patti é centroavante. Já está lá no meio do campo, a 50 metros de distância. Ele foi reclamar com o árbitro sobre o gol que entrou, que a bola entrou. Quer dizer, isso nota... Vai ver, era outro assunto, então não era o gol. Não era a pessoa mais indicada para reclamar, né? 17 minutos, olha aí, ó. Esse foi o primeiro, do Guerreiro. E depois o William Arão. De artilheiro. 3-0 para o Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Skol Summer House. Aperte on. O gaúcho está naquela, né? Fazer o que agora, né? Até porque o adversário joga bem, né, Kleber? Ele não te dá muitas oportunidades, então fica muito mais difícil ainda para a equipe tentar fazer mais alguma coisa. Sendo atendido fora de campo o Marcelo Cirino. E a Portuguesa tenta sair. Recebeu no meio Silvano. Bate para frente Diego Maia. Protegeu o Patti, pediu falta. Wallace. Kleber. Diga, Sibila. Não dá mais para Marcelo Cirino. Vem aí Gabriel com a 17. Foi uma pegada forte mesmo. Será a primeira substituição no time do Flamengo. O Flamengo está chegando a 7 pontos. E vai ficando na segunda posição do grupo, né? Vai ultrapassando o Volta Redonda, que perdeu. Perdeu hoje do Vasco por 2-0. Olha o Guerreiro. Apertou o Alan Miguel. O Alan conseguiu bom giro. Tocou a bola no meio. Começou do Elivelton com o goleiro Márcio. Tá em posição. Olha, ele deve ter marcado o primeiro impedimento, né? Aí o Gabriel entrando no lugar do Marcelo Cirino. Quase 6,5 km correu o Cirino. O Gabriel começou o ano, os primeiros jogos, como titular, né? Muda um pouco, né? Ele não tem a velocidade do Marcelo, né? Mas é um jogador que tem um pouco mais de qualidade, né? No trato com a bola, Ele é aquele tipo de jogador que não é muito de driblar em velocidade. Ele, se parar a bola, ele dribla. O Marcelo, se parar a bola, já fica em dificuldade. Ele precisa de espaço. Olha ele aí, ó, recebendo o Rodinei. Saiu mais uma vez na cobertura o zagueiro Alan Miguel. Mas deu de presente pro Rodinei. Ele botou na frente, ficou na cara do Márcio. E o goleiro fecha o caminho. Mais de 20 minutos do segundo tempo. O Flamengo faz 3-0 na Portuguesa. Chega firme o Wallace. Aí trabalhando de novo na base do toque curto o time do Flamengo. O Wallace vai começar no meio com o Márcio Araújo. Foi bem o Márcio Araújo. Tocou de primeira e matou a chegada de dois jogadores da Portuguesa. Acho que ele estava falando dos laterais. Dos laterais, para poder dar proteção aos zagueiros, né? Grito do Muricy que os dois estavam indo juntos. O Jorge pela esquerda e o Rodinei pela direita. Pertinho ali o Rodinei. Deve ter sido, só pode ter sido para o lateral direito o recado. Aí o Mancoejo dando uma apertada, ó. Deixou escapar bem a bola o Silvano, levando para a ponta esquerda. Voltou o Arão para fazer a cobertura. Movimento Diego Maia. Artilheiro da noite, o William Arão. Recebe Peçanha. Jogou no meio. O Elivelton. A Portuguesa perde. E o Flamengo vem com muita gente para o contra-ataque. Mancoejo tocou para o Emerson. Ameaçou bater. Tocou em cima do Gabriel. Não era esse o combinado.
Recupera o Wallace. Trabalha com o Márcio Araújo. O Gabriel foi lá para o meio e o Mancoejo veio aqui para a direita. O grito do Muricy para o Gabriel pode até ter sido para chamar a atenção do Gabriel, não ficar só lá pelo meio, não congestionar o jogo. Recebe Gabriel, toca no Rodinei, vem de trás o Mancoejo. Emerson está na área, encostou o Guerreiro, a tabela sai. Olha o Jorge no apoio, recebeu, vai para cima do Belarmino. Belarmino bem no desarme. E ele próprio tenta puxar o contra-ataque para a Portuguesa. Muita força. Você viu que estava a armação certa, né? Juan pegando o Pati, né? O homem em cima do outro atacante e o Wallace na sobra. Quer dizer, você mata a possibilidade, até mesmo se ele recupera essa bola, ter uma cobertura. O Jorge foi e o Márcio ficou dessa vez. Se o Rodinei e o Jorge de vez em quando vão juntos, aí o Márcio fica. E você deixa dois zagueiros que já têm uma certa idade expostos da velocidade do adversário. Porra, tá certo, pô. Não reclama, pô. Muricy. Ele tá certo, empurrou, tá certo, tudo reclama, foi falta. Ajudando o árbitro. Ajudando o árbitro não. Ajudando o árbitro no sentido de comportamento geral. Não, tu tá reclamando de tudo. É aquela história, se o árbitro apita, reclama por quê? Acaba levando o cartão de graça, né? Guerreiro levou um cartão de graça. Hoje não vai ter problema nenhum, nem do jogo contra o Vasco. Daqui a pouco o primeiro de uma série de 3 pode tirar de um jogo importante, né? Vem aí o Gabriel recebendo. A torcida do Flamengo comemora a marcação da falta que o Bandeirinha deu. Essa é pra ver de novo. E acaba sendo expulso o Alain Miguel. Você vê, ó. Alain Miguel, você acabou de falar de questão de tomar cartão por isso, por aquilo. Ele tomou um cartão, o Sibila, na hora do terceiro gol do Flamengo, falou: o Alain Miguel levou o cartão amarelo porque reclamou. Muita reclamação, levou o cartão amarelo. Agora faz essa falta. E o juiz entendeu, se é para um amarelo, toma o segundo, tá fora. Era um bom nome do jogo, tava tendo uma trabalheira, mas estava se virando, tá expulso. Exatamente o que você falou e que eu havia falado. A necessidade de reiterar. É o cartão de graça. Essa aí. Olha como ele é. Olha ali. Olha o risco que ele coloca o jogador do Flamengo. Ele salta. Pega na bola, pega. Ainda bem que pega na bola. Porque se pega só na perna do jogador do Flamengo, quebra. E Kleber, a Portuguesa vai mexer pela terceira vez. Vai sair o 11, Alain, e entra o 14, zagueiro Fernando. Mesmo perdendo por 3-0, o Gaúcho resolve recompor seu sistema, não vai ficar sem um dos zagueiros. Botou o Fernando, falta cobrada, tentou uma bicicleta ali, cheio de elasticidade. O Juan, de novo o Juan. Não, Juan. A bicicleta foi mais bonita. A tentativa da bicicleta foi mais bonita. Mas também se pega de primeira e manda pro gol. Vem aí o time do Flamengo, 25 minutos e meio. Jorge e Emerson. William Arão. Passou de novo o Rodinei. Recebeu. Cruzamento. Foi fechado demais. Tem 23 anos de idade só o William Arão. Meio rodadinho aí, mas bem novinho ainda. E fez 2 gols essa noite. Foi bonito do Juan. A primeira. O Atlético fez 2-0. O segundo já não foi tão bonito assim. O Atlético fez 2-0 com o Lucas Prato enfrentando a equipe da Caldense. Saiu do Vitor a bola. O Léo Silva estava lá no ataque e o Prato fez o gol. 2-0. O Léo Silva fez o primeiro e deu o passe para o segundo. E o Lucas Prato faz 2-0 para o Atlético contra a Caldense. O ritmo do Flamengo continua forte, né? O time não amoleceu depois dos gols. Boa bola do Arão para o Emerson na cara do goleiro. Pênalti! Penalidade máxima quando o Emerson dominou, limpou, chegou atropelando o Márcio. Os jogadores estão reclamando. Porque o Márcio levou o cartão amarelo. Já tem amarelo no jogo. Vai ter que mostrar o segundo amarelo. Mas precisa 3 substituições. Mas precisa mostrar, essa é a minha pergunta.
porque eu sempre fico numa dúvida. Todo pênalti é amarelo? Não é todo pênalti. Mas aí, este pênalti. esse é. Esta falta. Esta falta é. E vai ser expulso. Não tem nenhuma razão mais. Também, o Emerson já pediu para bater. Primeiro ponto aí. O Emerson já deu um toque ali pedindo para bater o pênalti. E o Márcio fica... O Márcio tomou amarelo também por reclamação, não foi? Foi por reclamação. Naquele lance do Guerreiro, que o Guerreiro sofreu o pênalti. Olha ali. A falta é dura, né? É dura. O Emerson ia ficar de frente pro gol. Claro que tinha mais 2 jogadores ainda. Claro, Então não é o vermelho direto. Não é o vermelho Agora, direto. o amarelo é absolutamente justo. Uma falta dessa no meio campo, o cara ia tomar amarelo. Exatamente. O goleiro com mais razão ainda por uma situação, né? Não digo a clara de gol, mas uma situação... Olha aí. A perna vai como uma foice. E o Sibila acabou de falar, né? Ele já tinha colocado no intervalo o Elivelton no lugar do Gilcimar, o Eberson no lugar do Vitor Hugo. E acabou de botar o Fernando no lugar do Alan Barreto, porque o zagueiro Alan Miguel foi expulso. Márcio leva o segundo amarelo vermelho e vai mudar o goleiro. Isso mesmo. O Fernando, que acabou de entrar, ele agora vai ser o goleiro da Portuguesa. Não pode fazer substituição. Ele entrou para ser zagueiro. Tudo bem que ele entrou para jogar na defesa, mas não tanto assim na defesa. Né? A verdade é que o Gaúcho fez correto, né, Kleber? Não dá, você já não estava conseguindo muita coisa. Com um homem a menos, vou recompor minha defesa para evitar, né? Não contava, quer dizer, com essa bobeira agora, né? No Márcio novamente. Zagueiro Fernando, que entrou nesse instante no lugar do Alan Barreto, com a expulsão do Márcio. Portuguesa fica com 2 jogadores a menos e sem goleiro de ofício. O Emerson bateu no primeiro tempo, chutou para fora. Agora vai bater um contra um improvisado goleiro. E a hora que ele tomou o pênalti, ele já pediu: não, eu bato. Que ele tem personalidade para isso, não há dúvida. Agora, não pode perder pênalti contra goleiro improvisado. Aí vai dar zebra, né? Se fizesse acontecer. Vai Emerson, o Flamengo tenta o 4º gol em Volta Redonda. A postura do Fernando lá é de quem sabe jogar no gol. Partiu Emerson. Pé direito na bola pro gol! Emerson! Gol do Flamengo! Faz o 4º gol! Abre sorrisos nos reservas do Flamengo. Ele estava com a postura bem de goleiro, mas a movimentação não foi muito de goleiro, não. Ele nem caiu e o Emerson tocou no canto direito, sem trabalho, bola pro fundo do gol. 4-0 para o Flamengo. O Emerson veio da mesma forma, olhando para o goleiro até o final, né? Só que o Fernando se movimentou muito antes, facilitou. Comemoração meio constrangida, né? Ele foi caminhando pelos companheiros. Acho que até porque não era goleiro que estava no gol, né? Tem jeito, né? Sobrou ali, o atacante não vai ficar com essa. 4-0 vira a goleada do Flamengo em Volta Redonda. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Sandal, nova fórmula espalha fácil. Vem aí o William Arão. Aí o William Arão. Fez o cruzamento. E a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo viveu uma noite, né, Júnior? Com aquelas ponderações de sempre que a gente já conversou. Tá pegando a Portuguesa, acabou de voltar da 2ª divisão. Imagino que o torcedor, além de comemorar o resultado, e tem que comemorar mesmo, pode começar a ver, e é isso que eu te pergunto, pode começar a ver um time interessante sendo formado? Eu acho que independente do resultado, né, dos 4-0, é o comportamento do time, a forma como está, jogando e não deixando o adversário jogar. Muitos times
tem dificuldade quando joga como a Portuguesa jogou. Até o Flamengo só foi fazer gol aos 30 minutos do primeiro tempo. Teve dificuldade, mas soube ter paciência, usando aquilo que tem de melhor. E 2 gols, 2 bolas paradas, né, no início para poder chegar lá. É aí o William Arão. Jogou a bola no Rodinei. Boa movimentação do Gabriel. Chegou para fazer o cruzamento, ganhou o escanteio. E você viu alguns números do Mancuso, do Mancoelho, né? A participação nas bolas aéreas, 8. Finalizou só uma. Aquela velocidade que ele atingiu, mais de 33 km por hora, foi o jogador que atingiu a maior velocidade num pique no jogo. Ou seja, mostra mesmo uma variedade de qualidade, né? Ele é rápido. Sim, ninguém está falando, é o maior meio-campo do planeta. Não, ele tem um repertório interessante. Se vai aplicar, vem a cobrança de escanteio do Gabriel. Volta a bola no Rodinei. Cruzamento para a área. O Wallace subiu. Foi trabalhado de zagueiro agora. O Alexandre Carioca, o número 7 da Portuguesa. E o Flamengo fez a primeira substituição. O Mancoejo está tentando a jogada lá pela esquerda. Deu uma segurada. Faz uma graça para a torcida também se divertir. Diga lá, Sibila. Na verdade, a segunda mudança do Flamengo. Saiu o Guerreiro com a 9 e entrou o atacante Felipe Viseu, que foi campeão pelo Flamengo da Copinha esse ano. Marcou 7 gols na competição. Felipe Viseu, número 47. Eu falei primeira substituição do Flamengo? Foi a segunda, né? O Gabriel já entrou no lugar do Marcelo Cirino. Tirou principalmente por causa do cartão amarelo, né? Que ele tirou no Guerreiro. E é uma oportunidade para o garoto também. O ataque foi muito bem na Copa São Paulo. Mancoejo, boa bola na esquerda para o Jorge. Chegou o Emerson na área, ali esperando o cruzamento. O Felipe Viseu cabeceou. E para quem está chegando agora no time de cima, 18 anos de idade, uma primeira bola já consegui finalizar para o gol. Cai bem. E olha a torcida. A galera tá com ele, né? Mas ele teve um ótimo desempenho, como eu já falei na Copa Júnior. É um centroavante, né? O homem que fica parado, faz aquela, né, aquele biombo ali na frente para os homens. E trabalha com a perna esquerda, coisa que para quem é marcador, o centroavante canhoto, é complicado. Daqui a pouco, depois do futebol, é noite de festa no Big Brother Brasil. E amanhã, depois da regra do jogo, é briga pela liderança. Tem prova do líder no BBB. Já, quando a bola parar de rolar, Big Brother Brasil. Relógio com 35 minutos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Vem pro jogo o time do Flamengo. Aí vem para a jogada. Ameaçou partir o Felipe Viseu. Trabalha curtinho com o Emerson. Tá em ritmo de carnaval a torcida do Flamengo. Gabriel, boa ginga. Aí exagerou um bocadinho. Mas tocou pro Emerson, que encheu o pé. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Vamos caminhando para 37 minutos de uma vitória tranquila do Flamengo, que começou com um empate, um empate contra um Boa Vista que vai fazendo uma boa campanha, e aí 2 vitórias que a gente pode chamar de convincente, né, Júnior? As 2 vitórias convincentes. Vamos ver esse ataque aqui da Portuguesa para fazer uma pergunta para o Júnior, já pensando no domingo.
Cruzamento feito, olha a chance, boa chance da cabeçada do Pati. Aparece o Paulo Vitor. Tá vendo como o goleiro não fica desligado nunca? Boa bola. Tava ligado no jogo mesmo. Porque a cabeçada foi bem feita pelo Pati. O Odinei marcou a bola, né? O erro do lateral. Tem que marcar o homem. Porque senão essa bola cai nas tuas costas, não tem mais nenhuma possibilidade de você tentar tirar do adversário. Busca o Paulo Vitor, dá um tapa na bola, manda para escanteio. Não, nem para escanteio, mandou lá para frente. Depois o Odinei já estava com a conta no vermelho, joga para fora. Isso, manter a calma. Vem para a cobrança do escanteio. Domina Gabriel. Apertado o Gabriel. Trabalhou bem. Aí errou o Mancoejo. O Jorge estava aqui na ponta direita. Aos 31 do primeiro tempo, aos 34 do segundo. Os 2 primeiros gols do Flamengo. E aí mais 2 no segundo tempo. Falta no primeiro tempo Guerreiro e Arão. No segundo tempo Arão e Emerson. E o Flamengo vai mexer pela terceira vez, Rafael Sibila. Sai o artilheiro da noite, William Arão, que fez 2 gols para a entrada de Alan Patrick com a 19. Alan Patrick vinha sendo titular, perdeu a posição para o Mancoejo nesse jogo e entra agora no lugar de Arão. Vê se ele sai bem com a galera. Com a torcida gritando o nome do William Arão, 23 anos de idade, 2 gols. E o Muricy faz uma alteração interessante e fica com o meio-campo com Márcio Araújo, Mancoejo e Alan Patrick. Aí o cruzamento do Mancoejo para o Gabriel. Dominou, bateu pro gol, bateu firme. Olha o Fernando aí no gol, ó. Você estava lembrando que o goleiro é um zagueiro? Aliás, foi revelado no Flamengo. Conseguiu fazer a defesa. Bola quente pro goleiro, ele pegou. Tá com 2 jogadores a menos da Portuguesa. Foram expulsos o Márcio e o Alan Miguel. O goleiro e o zagueiro. 2 dos bons valores da Portuguesa no jogo. Fez a defesa de manchete. Meteu um voleibol aí. Emerson. Houve o desvio. E o Marcílio achou no pênalti que o Emerson ficou constrangido em comemorar. Chutou da entrada da área para quem não é goleiro. Quase 40. Vem para a cobrança de escanteio o time do Flamengo com Alan Patrick. O toque de cabeça do Juan não saiu. Raspou só. Pegou o rebote Mancoejo. Esse cruzamento já não foi tão preciso assim. Mas um outro escanteio para o time do Flamengo de novo com o Alan. 40 minutos. Portuguesa com 2 jogadores expulsos. Flamengo aplica goleada. Recebe o Gabriel, recebe em boa situação. Rolou, bola já dentro da grande área. O Alan Patrick tentou um lance individual, perdeu a bola para o Rafael Pati. Boa bola do Pati. Não foi tão bom assim o domínio do Eberson. E aí o Flamengo volta. Aos 14 e aos 30 desse segundo tempo, os gols do Flamengo. E no primeiro tempo, só depois dos 30, 31 e 34. Vem o Mancoejo. Jogou a bola no Emerson. Abre o Gabriel, passa o Mancoejo. Fica esperando ali, tá louco para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Rolou, Jorge dominou, bateu pro gol, chutou para fora. O São Paulo continua empatando 0-0 com o César Vallejo do Peru. Jogo de volta da fase inicial da Libertadores antes dos grupos. E teve 2 oportunidades. Ó. O Caleri foi no esforço e ele acertou a trave. E depois, nesse cruzamento, o Hudson também acertou a trave. E nesse momento, o São Paulo acaba de abrir o placar. Quer dizer, martelou, acertou 2 bolas na trave. E nesse instante o São Paulo faz 1-0. Com o Rogério, você sabe que é o Rogério atacante, né? Que o outro se aposentou. O Rogério, atacante do São Paulo, que normalmente sai do banco de reservas, faz o gol. O São Paulo estava apertado ali, mas o 0-0 classificava. Daqui a pouco tem o gol do Rogério para você ver.
1-0 para o São Paulo. Então vamos com 5 brasileiros nesse instante, com esse resultado, para a fase de grupos da Libertadores. Corinthians, Atlético, Grêmio, Palmeiras e o São Paulo se garantindo. Gabriel domina, gira. A torcida queria mais um pênalti. Vem aí a arrancada do Silvano. Perdeu a bola, o Flamengo recupera. E o juiz está marcando uma falta. O que eu ia te perguntar, Júnior, assim, com 3 vitórias do Vasco, essas 2 últimas vitórias do Flamengo, pelo que a gente está vendo, o clássico de domingo... Vai pegar fogo. Tá? O Vasco tem uma equipe já montada, né, Kleber? Desde o início do segundo turno, né, praticamente, do Brasileiro do ano passado. Vem mantendo alguns jogadores, por exemplo, como o Riasco, que não vinha tendo boas atuações no ano passado, voltou a jogar bem o Nenê. E é uma equipe que já se conhece, né? O Flamengo está com algumas peças agora entrando numa fase de entrosamento. Aí o cruzamento do Rodinei tirou o Bellarmino. Ainda insiste o Flamengo. O Jorge tentou uma jogada de efeito ali, não deu certo, mas a bola sobrou para o Emerson. Ele vai para cima e não consegue a jogada. Aí o juiz está marcando uma falta do Alan Patrick. O Vasco meteu 4-1 no Madureira na primeira rodada. Aí na segunda rodada, outra vitória do Vasco, são 3 vitórias, né? O Vasco fez 3-1 no América, reencontrando o América, né? Um clássico também tradicional. E hoje, 2-0 no Volta Redonda. O Flamengo vai conseguindo sua 3ª vitória, depois de empatar com o Boa Vista, ganhou do Macaé e vai goleando hoje a Portuguesa por 4-0. 44. Primeiro tempo teve um pênalti e 2 minutos de acréscimo, Marcília. Nesse teve um pênalti, 2 expulsões. 3 minutos. Também 4-0, não sei se ele vai dar os 3, né? Também tem essa. Deve estar louco para acabar o jogo. Que não, vai dar os 3. Vem aí, Rodinei. Se não der mais, bateu pro gol! Gol! Rodinei! Gol do Flamengo! E aí é claro que é um gol marcado num goleiro que não é goleiro. É o zagueiro Fernando que foi pro gol. Depois de 3 substituições, a Portuguesa teve o Márcio expulso. E aí você que está acostumado a jogar bola de vez em quando com os amigos, quando faz aquele rodízio de goleiro, tem sempre um que vai pro gol e tenta pegar com o pé. Com a mão já é difícil. E o Rodinei mandou pro gol. Mais o 5º do time do Flamengo. Mas foi o único que fez a tentativa, Kleber, sem muita força, procurando, sabendo que tinha um adversário que não era da posição, bateu uma bola somente, né, com tranquilidade, né? E o Fernando foi como você disse, né? Você quando vai pro gol, você também vai, tenta pegar com o pé. Luiz Paulo. 3 minutos de acréscimo com o pênalti e as 2 expulsões. Como disse que pensava seria assim o Renato Marcília. Vem aí o Rodinei e o Flamengo. E chegamos, repito, chegamos para o clássico de domingo com os 2 times bem no campeonato. E o Flamengo pode até achar mais. Tentou bater para o gol de fora o Alan Patrick. Diga, Rafael Sibila. E para esse jogo de domingo, deveremos ter a estreia do colombiano Cueja. Só ver, quase deu certa jogada. Foi lá se virar de zagueiro o Alexandre Carioca. Tá lá desde que o Fernando precisou ir para o gol. Quer dizer que o Cueja deve estrear, então, contra o Vasco. Isso, o nome dele apareceu hoje no bid da CBF, está regularizado. Ele já vem treinando com o time, não conseguiu estrear ainda por falta dessa documentação. Como hoje o nome dele apareceu, está livre para jogar no domingo o clássico contra o Vasco em São Januário. É lógico que teremos durante esses próximos dias. Vai ser titular, vai ser reserva, vai ficar. Eu acho que pela atuação do time da equipe, hoje, não só hoje, ele vem manter nesse meio campo, né?
Quer dizer, e a boa entrada do Mancoejo, eu acho difícil que ele possa arriscar. Lógico que é um jogador da seleção equatoriana, né, que tem realmente colombiana, tem uma ótima condição, mas tem uma questão do entrosamento e é um clássico, né? Vem aí Emerson, mais uma arrancada do time do Flamengo. Eles não estão pensando muito no Fernando, que é goleiro improvisado, né? E é do jogo. 47, já estamos no minuto final. Houve o desvio claramente no Peçanha. O Flamengo vai cobrar o escanteio. O Flamengo garante mais 3 pontos. Ganharam os 3 grandes hoje. O time do Flamengo dá uma segurada na bola. O Botafogo fez 1-0 no Macaé. O Vasco 2-0 no Volta Redonda. O Gabriel pode até bater no gol. Chutou pro gol, houve o desvio e a defesa, claro, fica todo mundo ali na frente. Mais do que nunca o goleiro hoje, nesse instante, grita: não deixa chutar, não deixa chutar. Vem aí de novo o time do Flamengo. Olha a chance do gol, Mancoejo. Louco para fazer o gol. Não foi dessa vez. Arbitragem Renato Marcília, do Felipe Bennett, com participações importantes do Rodrigo Correia e do Thiago Farinha, os assistentes. No jogo de 5-0, eventuais erros, como a marcação da penalidade, não aconteceu, a meu juízo, no primeiro tempo a favor do Flamengo, acaba se dissipando, né? Não há muito o que se falar. O pênalti que ele marcou, contra o segundo pênalti, contra o... Foi bem. Acabou o jogo, a expulsão foi correta do goleiro. Muito bem, termina o jogo com o placar de 5-0 para o Flamengo. Resultado incontestável do time do Flamengo, que teve uma presença ofensiva.